Livro de Provérbios, capítulo 20. Eu não vou ler o texto todo, mas vamos até onde Deus colocar o nosso coração. E eu quero, na luz da palavra, meditar com você no que Deus tem a nos ensinar. Vamos lá. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, e o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, e pelo que mendigará na cega, e nada receberá. Porque como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e a penhora por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedras e areia. Só até aqui. Olha só. Essa palavra, ela mostra, como que eu posso dizer para você? O verdadeiro conhecimento que nós temos, que não é para com o nosso próximo. Nós vamos sempre nos surpreender com o nosso próximo. Você vai entender a palavra. Quando diz lá no versículo 9, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Você conhece a si próprio? Ou, aliás, nós nem nos conhecemos a si próprios. Por quê, irmão Tiago? Porque a palavra, ela mostra que quem nos conhece muito mais que nós mesmos é Deus. Mas nós sabemos qual é o pecado, o erro, o que está em oculto no nosso coração. Nós achamos que sabemos do erro ou pecado, ou que está em oculto no coração do outro. Não. Nós julgamos o outro, mas não nos pré-julgamos e fazemos uma análise. Como lá na palavra da ceia, em Coríntios, diz, examine-se o homem a si mesmo. Né? O homem sempre há de nos surpreender, tanto para o lado bem como para o lado mal. Sabe quando você tem uma decepção e você diz,
Não, esperei de todos, menos do fulano, do cicrano, do beltrano. Muitas pessoas vão te surpreender. Ou mais, você vai se surpreender. Sabe quando você pega momento de revolta, de ira, e que você toma uma atitude que você não esperava, e você usa aquela frase, olha, nem eu me conheci naquele momento, nem eu entendi o que eu fiz naquele momento. Não é verdade? Assim, muito mais do que assim, nós não nos conhecemos, assim somos nós para com o nosso próximo. Mas, pesando nessa balança, e olhando para o nosso próximo, julgando ele ser bom ou mal, a gente pesa com duas medidas, né? 2 pesos e 2 medidas, como está dizendo aqui a palavra. Lá no versículo 10, nós lemos o 9, que fala: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Você sabe se você está ou não. Você sabe se você é puro ou não de coração. Mas é muito mais fácil eu dizer estou puro, limpo e sou santo e julgar o outro. Mas você sabe se você está falando a verdade para si mesmo e para Deus. Olha o que diz lá no versículo 10. 2 espécies e duas espécies de peso e 2 espécies de medidas são abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra, se a sua obra for pura e reta, até a criança sabe quando ela está fazendo alguma coisa errada ou não. Mas por que a palavra veio dessa maneira, irmão Tiago? Nós pesamos com 2 pesos e 2 medidas quando não é para nós. O nosso filho, ele dá um probleminha aqui ou outro, ele tenha um desvio de conduta, né? O filho do outro é que não presta, o filho do outro que não tem vergonha na cara. Você entende o que a palavra quer dizer? Muitas das vezes nós andamos em erro, em falha, pecados ocultos, e nós julgamos o outro com 2 pesos e 2 medidas. E a Bíblia diz que Deus, ele sabe. Tem uma palavra, eu não vou lembrar agora capítulo, não vou lembrar o livro e nem versículo, mas que diz que o homem devia tanto para o rei. E o rei foi perdoar ele. Mas ele saiu da presença do rei e ele tinha alguém que devia a ele. E ele já estava como um agiota. Juros em cima deste que estava devendo para ele. Mas quando ele foi pedir perdão ao rei na dívida dele, que nem juros tinha, ele chorou, fez carinha de santo. Eu preciso que essa dívida seja perdoada. E o rei ia perdoá-lo. Quando o rei ficou sabendo que o mesmo peso que ele pedia perdão não era o mesmo peso que quando ele ia perdoar, o rei disse, não pode. Não pode, porque você, na hora de ser perdoado, você faz carinha de ovelha. E na hora de perdoar, você é um lobo. Não pode 2 pesos e 2 medidas. Não pode. Eu ouvi uma frase dessa palavra, baseado nessa palavra. Você quer fazer a vontade de Deus em todo o tempo? Em todo o tempo. Difícil coisa é quando você é julgado, não é verdade? Difícil coisa é quando te persegue, não é verdade? Mas qual é o peso e a medida quando você quer julgar e quando você quer perseguir? Porque nenhum de nós estamos isentos em fazer a nossa própria vontade, em fazer, em inflar o nosso próprio ego. E para fazer a nossa própria vontade, inflar o nosso próprio ego, às vezes nós pecamos pisando no outro, perseguindo o outro. É muito triste, né, quando nós somos perseguidos, apontados, somos humilhados. Não é verdade? Mas difícil coisa é diante de Deus quando na hora de nós humilharmos ou perseguirmos, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Aí nós nos alegramos na carne. A carne é propensa a isso. A perseguir, a humilhar, a maltratar, a vingar-se. A Bíblia está dizendo que até a criança sabe quando ela está fazendo coisa reta, pura e coisa errada. Então, nós temos que mudar isso dentro do nosso coração. Temos que mudar. Por quê? Porque nós atraímos maldição para nós mesmos. Né? Eu já vi pastor falar,
tá ouvindo a palavra sentado no banco, e aí o outro irmão está pregando e ele diz, não, essa palavra, se fosse eu pregando, seria uma palavra linda, porque eu estaria pregando. E pesa com 2 pesos, 2 medidas o pregador que está pregando, dizendo, não, está meia boca, mas a palavra ela é a palavra de Deus. E independente se seja uma criança, um idoso, um senhor, uma senhora pregando, ela vai ir de encontro à necessidade daquele que está ouvindo. Ela vai cumprir o propósito que ela tem de ser enviada e cumprir na vida daquele que recebê-la. Não é verdade? Então, muitas das vezes nós não queremos. Por exemplo, um dia uma irmã falou, esse mundo está meio perdido, irmão Tiago. Nem bom dia os meus vizinhos dão. Mudei de casa, estou morando numa outra rua, outro bairro, mas é um povo esquisito, nem bom dia me dão, nem oi, nem tudo bem, boa tarde, boa noite. Mas aí eu perguntei para ela, você iniciou dando bom dia? Você iniciou dando um oi, um boa tarde, vizinho, boa noite, vizinha? Não, espero que eles façam assim. Mas nós, como bons cristãos, nós temos que iniciar, nós temos que ser o sal da terra e a luz desse mundo. Mudança. É de nós que tem que partir a mudança, igreja. É de nós. Nós queremos ver o mundo mudado e transformado, mas nós mesmos não fazemos a nossa parte. Infelizmente, é aí que Deus quer que nós venhamos mudar, para que nós possamos viver essa bênção tão gloriosa da parte do Senhor, dos seus cuidados, mas também abençoando o nosso próximo. A frase que eu ia falar é, quando nós aprendermos de fato e de verdade, parar de medir com 2 pesos e 2 medidas o nosso próximo, trazendo juízo para nós e a graça para fora. Como assim, irmão Tiago? Quando nós nos policiamos e julgamos a nós mesmos, tem que mudar aqui, eu tenho que mudar ali. Meu Deus, eu não posso enxergar a vida desse jeito. Não posso apontar o dedo para o meu próximo. E quando vier o desejo de você apontar o dedo para o teu próximo, dê a ele a graça de Deus. Foi o que Jesus deu para você. A minha mãe dos meus irmãos, um dia eu falei assim, mãe, faça tal coisa para uma pessoa próxima a nós. Eu não vou fazer, nunca ninguém fez nada por mim. Eu não vou fazer nada disso, não. Diante de Deus, por essa palavra, eu disse, mãe, e o que Jesus fez na cruz por nós? Não valeu? Não valeu ao ponto da gente olhar para o outro com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor? Igreja, nós vivemos um tempo ao qual, se o meu estômago está cheio, que o outro morra de fome, e não é assim. Não é assim. A Bíblia fala sobre 2 pesos e 2 medidas. É muito fácil eu falar, eu estou santo, estou regenerado, abençoado, mas de fato, será que você está? Hoje de manhã eu estava falando para o Bruno sobre a igreja contemporânea, a igreja dos dias de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, elas representam um cristão. Elas são verdadeiros atores, mas não tem nada de Cristo. Para apontar o dedo para outro, para ver a barra da saia da irmã, se o terno está alinhado no irmão, se o cabelo está bem cortado, isso é religiosidade. Agora, muito mais que isso, é quando na Santa Ceia, a única doutrina que nós adotamos na igreja em Santo Amaro, é quando nós vamos tomar a Santa Ceia, não é se a irmã está de esmalte, se ela está de brinco, se o cabelo dela está cortado ou não, se o irmão tem barba, ou se ele está de calça jeans ou de calça social, ficar prezando usos e costumes, ao invés de levar a palavra. E a palavra só ensina uma doutrina para você tomar a Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Dá uma vasculhada aí no teu coração, na tua alma, e veja se de fato e de verdade você é esse santarrão, essa pessoa boa, santo, né? Irrepreensível que você tanto prega. Dá uma olhada nos seus pensamentos, dá uma olhada nas suas atitudes obscuras, ocultas, longe da tua esposa, do teu marido, do patrão, longe dos seus pais. Se de fato você é tudo isso que você prega. Jesus viu um alvoroço de pessoas discutindo,
Ele chegou perto do alvoroço, estava todo mundo segurando uma pedra na mão. A mulher tinha sido pega em flagrante adultério. Para você entender a palavra. E aí eles diziam, nós vamos apedrejar. Você vai assistir, Jesus? Eu vou assistir. Vamos apedrejar. Imagino eu até Jesus pegando a pedrinha dele e disse, não, quem vai começar? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Atire aí quem é o mais santarrão. E aí, Jesus não falou o pecado de ninguém. Mas sabe o que Jesus fez? Eles irem lá dentro da consciência deles. Eles irem. Porque você culpa o governo? Não, porque agora vai melhorar, porque agora é o Lula. Não, porque é o Bolsonaro. Tira o governo de lado. Você tem se esforçado para melhorar de vida? Você tem se esforçado para ser uma melhor esposa, falar menos, ou ser menos bruto com tua esposa, marido? Respeitar mais os teus pais, ou respeitar mais os teus filhos? Ser um cidadão de bem, de fato e de verdade, pela palavra. Olha, quando você é um cidadão de bem, e você olha com olhar de graça para o teu próximo, não com legalidade, quer olhar com olhar de lei, de legalidade, vê se você está cumprindo as leis para depois olhar para o outro. Quando você é um cidadão de bem, pela palavra, e você é uma pessoa agradável, não julgadora, não porque... Não, o irmão né, da Assembleia de Deus, não é da nossa, né? Não é da Cristã Apostólica, nem da nossa igreja de origem, a cristã no Brasil. Então o irmão não está na graça. Que graça, irmão? A igreja não é graça. A igreja é uma instituição apenas ao qual nós nos reunimos. A graça é Jesus Cristo. E muitas das vezes você já deixou passar oportunidades boas de mudar de vida. Pessoas que olham para nós e vê nós como pessoas que são pesadas no espírito. Eu fui no funeral de uma pessoa muito boa, muito agradável, porém católico. Pessoa que praticava a religião dele, bonitinho. Mas era uma pessoa muito de bem, uma pessoa muito bacana, muito legal, uma pessoa muito respeitadora lá na nossa rua. E aí tinha uma outra vizinha, sentou do meu lado, cristã, evangélica. Disse aí, ó, tão boa, mas foi pro inferno. Olhei, sabe quando você fica com vergonha alheia e você não sabe o que falar? Você vê o quanto o cristão, ele quando pega para ser mesquinho, ele é mesquinho até o último. Ele é hipócrita. Quem sabe somos nós, irmãos. Nós temos que mudar para que tudo venha conspirar ao nosso bem. Para que o que era para dar errado dê certo. Mas nós com esse peso, com esse ranço, achando que nós fazemos parte da quadrilha, da patota de Deus, nós somos melhor que o outro, não somos. Vou falar uma coisa que pode te confrontar e te deixar até meio pensativo. Deus não tem religião não, viu, irmão? Deus não olha para mim, para você, diferente daquele que está fora da igreja ou que está em outra religião. Lá no livro, deixa eu ver aqui, se é no livro de Jeremias, porque eu posso estar falando algo de errado, mas é no livro de Jeremias. Deixa eu ver se é Jeremias. Se você tem uma Bíblia aí, vamos ler juntos. Isso é Jeremias 33:3. Falei na programação hoje de manhã. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando o Senhor fala assim a Jeremias, ele não está falando, ó, clama a mim o evangélico, clama a mim o católico ou o espírita, clama a mim o irmão da congregação cristã no Brasil, ou da cristã apostólica, ou da Assembleia de Deus, ou da Deus é Amor. Não, é aquele que clamar por misericórdia, por socorro. Então, se Deus ele não tem uma regra para que nós venhamos nos achegar a Ele, por que você põe regra? Por que a gente pré-julgamos, né, o nosso próximo? Muitas das vezes nós pré-julgamos e infelizmente, nós perdemos muitas bênçãos. Você quer ver mais um exemplo? Nós vamos terminar a palavra. Eu conheci uma família espírita Kardec, foi nos visitar na igreja, você acredita?
foi nos visitar na igreja. Uma família muito leve, muito educados, muito bacana. E a gente estava conversando, eu e o pai da família, a mãe com as duas filhas ali do lado. E ele falou assim, irmão Tiago, eu só tenho uma coisa a dizer por irmão. Eu aprendi com o irmão a não generalizar o cristão, o crente. Falei, por quê, irmão? Ele falou, porque eu sofri uma situação que eu generalizei, achei que todos eram iguais. Falei, por quê? Ele é professor num colégio particular e todos os dias ele descobriu que um amigo, um colega de trabalho, morava no caminho. Ele falou, não, o espírita disse não, não gaste gasolina. Não, pelo menos para te levar para o colégio eu vou te levar, os nossos horários não batem na saída, mas para levar não gaste. Aí você dá um jeito e volta para casa de ônibus ou de Uber, mas você vai ver que você vai economizar. E aí ele levava esse professor, bip, todo dia de manhã, batia, saía até um pouquinho mais cedo, para não atrasar o amigo, o colega. Um dia, o conversa vai, conversa vem, o colega falou, você é crente, né? Você tem um jeito diferente, você é um santo de Deus, né? Qual é a tua denominação? Ele falou, não, eu sou Kardec, eu sou espírita. Na hora ele disse que o colega de trabalho, dentro do carro dele, recebendo carona, virou a cara. Virou a cara. Saiu do carro calado, deu aula. Na hora do intervalo ele veio falar com o colega meio ríspido, meio seco. No outro dia ele foi bater a buzina quando viu o carro não estava na garagem. Falou, acho que deve ter saído antes. Chegou e você veio mais cedo hoje? Você não vai mais querer a carona? Falou, não ando no carro de espírita. Deus sabe quem é essa pessoa, como ela é por dentro, quais são os pensamentos, o que está mais obscuro e escondido dentro da alma dela. É muito fácil eu dizer, não ando com espírita, sendo que muitas das vezes o nosso coração está pior do que o do espírita. Você entende? E aí ele foi lá nos visitar com a família, e eu dizendo, e é sem hipocrisia, viu? Não limite a Deus achando que Deus abençoa mais você do que o espírita ou o católico ou quem não tem igreja. Para com isso. Olhe com um olhar de misericórdia, a mesma misericórdia que Jesus olhou para você. E você vai ser muito mais abençoado, abençoada. Confessou que eu queria parar a palavra, mas entenda. Entenda a palavra. Você vai saber, você vai ver que a tua vida vai se tornar mais leve. Sabe, eu já vi crente tão bobo, tão pequeno na sua mente, tão pobre de espírito, que ele judia dos funcionários à volta dele que não é crente, não é da denominação, não faz uso dos usos e costumes dele, e aí os crentinhos da patota dele, da gangue celestial dele, tem mais folga, tem banco de hora, tem não sei o quê, chegou atrasado do almoço, tem problema não, crente é assim mesmo, é uma benção, mas o outro tem que chegar no horário, tem que fazer tudo certinho, e se reclamar ainda manda embora por justa causa, porque não é crente, né? O Senhor não tenha parte com ele. Pelo amor de Deus, irmãos. Tem muitas coisas que a gente sofre, passa, padece, que a gente acha que nós somos melhor que o outro. Nós não somos. Nós não somos. 2 pesos e 2 medidas. É abominável. Nós acabamos de ler. Provérbios 20. Olha lá, ó. Eu vou ler de novo e nós vamos orar. Provérbios 20. Deixa eu achar aqui, ó. Provérbios 20, versículo... Deixa eu ver aqui, ó. O 10. 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abomináveis para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. É abominável. Você trata um como e não trata o outro da mesma forma, porque não faz parte da tua religião, ou do teu rol de amizade, de convivência. Besteira. Imagina se Deus te tratasse com 2 pesos e 2 medidas. E sabe o que te faz permanecer em pé? A misericórdia de Deus. Seja misericordioso, seja compassivo. Olha para o teu irmão e veja. Hoje ele tem uma fraqueza, uma debilidade. Ele tem algo que um dia você teve.
Um dia que você bebia, você era um alcoólatra que tinha que ter um equilíbrio psicológico. O outro bebe hoje, é um louco, desvairado, tem que morrer na cachaça mesmo, é um alcoólatra safado, desculpa a palavra. Mas você vê que é 2 pesos e 2 medidas? Ah, me mandaram embora do emprego, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tenho filho, família, escola, carro, aluguel. Meu Deus, que prova é essa? Para você é prova. Mas se você tornar um patrão, você não pensa no filho, você não pensa na esposa, você não pensa no marido, nas contas que a pessoa tem, você mete a caneta, vai, manda embora mesmo, para mostrar para o outro que você tem poder. 2 pesos e 2 medidas. Quem sabe o que a tua volta, o universo, Deus e tudo que há de energia boa e ruim tá vindo contra você, porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Não é hora de mudar? Por essa palavra, eu sei que não é uma palavra tão avivada, muito glória, aleluia, mas é uma palavra de consciência. Você quer ver o mundo mudar? Vamos começar a mudança por nós. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.